Imagine que cada um de nós carregamos nas costas uma mochilinha, seja ela com coisas leves ou pesadas. Algumas pessoas só têm coisas pesadas dentro da sua mochilinha e outras pessoas optaram por carregar coisas mais leves. Assim somos nós com os nossos hábitos. Os nossos hábitos têm o poder de transformar o nosso dia a dia e a nossa vida. Através dos nossos hábitos, a vida pode ser mais leve, mais tranquila, mais simples, ou pode ser pesada, difícil, problemática. Por isso eu trouxe esse tema. 5 hábitos que eu cortei da minha vida para deixá-la mais leve. E o primeiro hábito é: parei de me deixar ser dominada pelos meus sentimentos e pensamentos. Antigamente eu era muito dominada. Tudo que eu sentia, eu já colocava para fora aquilo de uma maneira terrível, né? E eu era muito explosiva, meus pensamentos eram muito invasivos, eu tinha muitos pensamentos pessimistas e era muito sensível também. Então eu me deixava levar por qualquer crítica. Qualquer crítica já me desestabilizava. Qualquer coisa que as pessoas falassem de mim, aquilo ali já era um motivo para o meu mundo assim desabar. Quando a gente é dominado por nossos sentimentos, nossos pensamentos, nós corremos muito atrás de validação. E essa era eu, corria muito atrás de validação. Então, eu parei, parei com tudo isso, melhorei quando eu descobri que eu mesma podia me validar. Então, eu fui eu mesma me validando no decorrer do tempo, falando para mim mesma aquilo que eu era, aquilo que eu queria ser, e substituindo pensamentos invasivos. Ao invés de alimentar esses pensamentos invasivos, eu substituía. Então, sempre que vinha um pensamento que eu não queria e que eu não gostava, eu colocava outro pensamento bom que eu queria ali. E essa área da minha vida foi mudando muito. Então, até hoje, se vem pensamentos que eu não quero, que eu não aceito, eu boto para correr com pensamentos bons que vão me levar adiante ao lugar que eu desejo, ao lugar que eu quero. E o próximo hábito é: parei de me comparar com outras pessoas. Eu vivia muito isso, mas eu não tô falando daquela comparação de querer o que o outro tem, né? De querer ter a vida que a outra pessoa tem. É aquela comparação mais sutil, mais, assim, mais escondida, sabe? Que é você se sentir mal com a sua própria vida, com o que você tem, ao ver a outra pessoa tendo algo que você gostaria de ter. Então, você vê a outra pessoa realizando sonhos, né? Viajando, e aí você gostaria de estar viajando, e você se sente mal com o que você tem, se sente insuficiente por não estar vivendo aquilo que a outra pessoa está vivendo. Então, a comparação, ela traz um sentimento muito forte de insuficiência, né? E eu vivia muito isso, de ficar me comparando com os outros, a minha vida e a vida do outro, e faz parecer sempre que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. É isso, é essa sensação que passa, sabe? Isso é altamente tóxico, isso é altamente prejudicial. Então, eu acordei, né, que isso estava destruindo a minha visão, o meu olhar sobre a minha vida, o que eu tenho e aquilo que eu estava construindo. Eu passava a olhar para aquilo que era meu com um olhar mais ingrato. E como mudou? Eu passei a olhar para o que é meu com mais amor. Eu tive que me esforçar para olhar para a minha vida com mais carinho, sabe? E agradecer por aquilo que eu tenho. Então, todos os dias eu volto os meus olhos para Deus e eu agradeço por aquilo que Ele me deu. E quando eu vejo alguém realizando algo, tendo algo, eu simplesmente construí o hábito de ficar feliz pela outra pessoa, né? E celebrar junto. E o terceiro hábito é: parei de ficar me colocando para baixo. Gente, parei de ficar buscando defeitos no meu corpo,
defeitos no meu rosto, defeitos no meu cabelo. Enfim, eu parei de me colocar para baixo, parei de ficar alimentando pensamentos de baixa autoestima, pensamentos que não vão me levar a lugar nenhum, né? Pensamentos de inferioridade, crenças limitantes, enfim. Tudo isso, eu parei. Se tem algo que eu não consigo fazer, eu não consigo realizar, hoje eu penso assim: eu não sei fazer, mas eu posso aprender. Gente, é tão simples. É muito melhor do que você ficar se martirizando, dizendo, eu não consigo fazer nada, eu não sou capaz de realizar nada, enfim, e se acabando, se colocando para baixo, dizendo que não é capaz de nada, de que não consegue fazer nada. Enfim, se você não consegue fazer um arroz, você pode treinar e aprender a fazer um arroz. Nem tudo a gente nasce sabendo fazer. Não quer dizer que a gente não possa aprender, né? Então, é muito simples, a vida é muito simples. O quarto hábito é: eu parei de me deixar para depois. Parei com isso, com essa rotina de não ter tempo para mim em nenhum momento e ficar sempre por último. Gente, isso é o ó. Quando a gente não tem tempo nem para escovar o dente. É horrível isso. Então, eu parei, eu reorganizei a minha rotina, onde eu tenho prioridade no dia também. A minha vida tem prioridade. Então, eu passei a me priorizar mais no dia a dia, seja com banho, seja com um tempo mais assim, para mim, de não ficar sem fazer nada, pronto, ficar sem fazer nada. 15 minutos sem fazer nada. Isso é importante, muito importante. Principalmente quando você tem uma rotina muito corrida, cheia de coisas, muitas demandas, muitas tarefas, e isso perturba a mente da gente, deixa a gente agoniado, deixa a gente sem conseguir pensar direito. A nossa mente fica uma bagunça. Então, é muito bom você ter pelo menos 15 minutos sem fazer nada, sem celular, sem tela, sem música, sem nada. Só você e Deus, só você e o vento passando. É muito bom. Então, eu passei a me priorizar mais, passei a ter mais tempo para mim, a me colocar na frente um pouquinho. As crianças não vão sofrer por conta disso. Não irei deixar de cuidar delas por conta disso. É bom para elas também que eu me cuide, né? Então é bom que seus filhos tenham uma mãe que se cuida, porque fazer bem a si mesmo é importante. Quando eu me deixava para depois, eu vivia estressada. Eu vivia muito estressada, muito à flor da pele. Eu não tinha cabeça nem paciência para brincar com as crianças, sabe? Para passar tempo com as crianças. Então, quando você passa a se priorizar, a ter mais tempo para você mesmo, o seu descanso, você reflete isso no seu convívio com todo mundo. E o quarto hábito é: parei de me cobrar tanto. Parei de exigir perfeição. Porque eu exigia que eu fosse perfeita. Eu queria ser perfeita, mas descobri que eu não sou. Não sou perfeita, nunca vou ser. E eu encarei a realidade e aceitei. E tem gente que tá vivendo assim, se cobrando, se cobrando, se cobrando, exigindo uma perfeição. Como se a pessoa tivesse que ser perfeita, fazer tudo certo e não errar nunca. Eu erro e vou errar. Vou errar. Imagina como seria a vida se todo mundo fosse perfeito. Pare de se cobrar tanto. Pare de exigir de si mesmo uma performance impossível, assim, uma performance irrealista, perfeita. Só existe outro mundo. Gente, nós iremos errar, nós iremos fazer errado em algum momento, sabe? Então não faz sentido esse excesso de cobrança que você se cobra em tudo. Então para realizar coisas simples, você se cobra. Cobra que você seja o melhor de tudo. Eu me cobrava como uma mãe perfeita. Eu achava que eu tinha que ser uma mãe perfeita. Eu queria ser uma mãe perfeita. Só que descobri que é impossível ser uma mãe perfeita. Porque nós somos seres humanos, né? E nós iremos errar com os nossos filhos em algum momento. E na maioria das vezes eu errava e me frustrava. Então, é um ciclo que não se acaba. É autocobrança, frustração, desânimo. Aí vem o desânimo.
Aí vem as crenças limitantes. Eu não consigo. Meu Deus, é um ciclo terrível. É um ciclo terrível. Então, o excesso de cobrança traz um peso muito grande para nossa vida, para o nosso dia a dia. Uma pessoa que se cobra muito não vive bem, não consegue executar as coisas com leveza, porque ela tá ali, ó, se cobrando, e a vida tá pesada, tá pesando, a mente tá uma tensão muito grande, sabe? Então, tire, respire, tire tudo isso da sua vida, tire essa autocobrança da sua vida, esse excesso de tensão. A vida pode ser muito mais leve se arrancarmos metade dos pesos que carregamos. Esse foi o vídeo. Espero que ele possa gerar frutos em seu coração e servir como um incentivo para você ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais simples. Curte, comenta e compartilha se você acha que esse vídeo fez sentido para você. Até o próximo vídeo. Fui!